A educação municipal de Campos está desde 2016 sem reposição das perdas salariais. E um dos objetivos do Fundeb é a valorização profissional. Apesar disso, sucessivos governos têm usado o Fundeb para pagar integralmente os salários dos professores. Qual a proposta do candidato para a valorização dos profissionais da educação? Sobre o calendário de pagamentos, eu quero dizer o seguinte, e tenho dito isso nas minhas lives e nas minhas entrevistas. Eu reunirei com a minha equipe de trabalho logo no primeiro dia e direi, olha, é da folha de pagamento dos servidores. Ninguém vai tocar nesse dinheiro. Ele é um dinheiro sagrado. Pagar ao servidor para que a máquina administrativa possa funcionar, inclusive a área da educação. Depois, nós iremos para o custeio e diremos, esse dinheiro do custeio, que hoje está em torno de cerca de 500 milhões, na prática do Rafael Diniz, nós iremos racionalizar esse custeio, fazer com que ele baixe um pouco, porque há condição dele baixar um pouco, e iremos dizer também, esse dinheiro do custeio também é sagrado, ninguém toca nele. O ato seguinte vai ser a gente provisionar o chamado dinheiro novo. Eu fui a primeira pessoa a falar em dinheiro novo. Hoje tem candidato repetindo aquilo que o Roberto Henriques está dizendo nas suas entrevistas. Esse dinheiro novo, ele será captado através de quê? Através de uma equipe multidisciplinar, que, inclusive, no plano da recuperação do salário do servidor, inclusive os servidores da educação, nós iremos fazer o seguinte, nessa equipe técnica multidisciplinar, nós iremos convidar uma representação do CEP e uma representação do CIPROSEP, para ver o quê? Haver transparência na luta que essa equipe técnica multidisciplinar tem que realizar no sentido de buscar dinheiro novo. Onde está o caminho mais curto para a gente buscar o dinheiro novo, na situação que se encontra a prefeitura hoje? Está nos recursos fundo a fundo, inclusive no fundo a fundo da educação. Eu estive conversando há pouco tempo com o professor Caldas, ele me disse, eu estive lá no governo federal, trabalhando por muitos anos, e não chegava nenhuma proposta de busca de recursos através das rubricas fontes da educação. Então, a Prefeitura de Campos tem que voltar a ser proponente, trazer dinheiro novo. E essa equipe técnica multidisciplinar caberá a ela, tanto no que tange a reforma fiscal, a busca do recurso fundo a fundo, e também recursos através de, após sanar o problema da Prefeitura, que está com dinheiro sujo lá no governo federal e está impedido de fazer convênios, nós iremos também implementar, através dessa equipe multidisciplinar, um trabalho de confecção de projetos viáveis, projetos que têm direcionamento de fontes de recursos dentro do orçamento da União, dentro do orçamento do Estado, para ir buscando recursos novos, recuperar receita, diminuir os gastos do Tesouro, para que nós possamos, a partir daí, estudar com essa equipe que capta recurso novo e estudar com a categoria profissional dos servidores, através dos projetos e dos servidores da educação, através do CEP, quais os passos que nós iremos dar para frente no sentido de captar recursos, no sentido de garantir melhorias de salários e melhorias de condições para a educação. Prometer qualquer coisa agora, sem buscar dinheiro novo, é mentir para o servidor e mentir para a população. São 4.600 aposentados e pensionistas no município de Campos, sendo que a maioria é da educação. Desde o mês de junho, os aposentados têm sofrido com sucessivos atrasos e parcelamento dos proventos, apesar de terem um fundo próprio de previdência, administrado hoje pela Prev Campos, e tendo o município como patrocinador. Qual a proposta de cada um dos candidatos para resolver a situação da Prev Campos e garantir
proventos integrais em dia aos aposentados e pensionistas do município? Olha, gente, eu venho desde lá de trás. Quem fizer uma análise de discurso dos políticos de Campos, principalmente os mais antigos, vão reparar, a população vai reparar, que desde o ano 2000 eu já gritava contra os governos perdulários que gastavam os royalties do petróleo sem qualquer critério e que abandonaram a captação de receita própria e também abandonaram a busca de recurso novo vindo de Brasília ou do Estado ou de outras fontes. Então, veja bem, eu tenho autoridade para falar sobre a situação da quebradeira da prefeitura. Eu nunca cochilei nessa questão, tá? Eu nunca fiquei silente, tanto que eu bati de frente com o Arnaldo, eu bati de frente com o Mocaibe, eu bati de frente com a Rosinha, e agora, evidentemente, também bati de frente com o Rafael Diniz, não pela falta de dinheiro, mas também pela sua incompetência administrativa. Então, veja bem, nós temos que cortar o mal pela raiz no que tange a previdência do servidor. Já há mais de um mês e meio, eu lancei na minha live, numa oportunidade que esteve comigo a presidente do Ciprozep, que nós iríamos reconhecer, não é dar o direito, é reconhecer. Reconhecer por quê? Porque esse direito já existe. Quando o Estado brasileiro cria as suas autarquias e nações, deveria dar a sua autonomia administrativa. Então, um dos primeiros atos nossos é reconhecer a autonomia administrativa da Previcampos, para que ela tenha uma procuradoria própria, um corpo de servidores próprios e também iremos promover derrubando por terra toda e qualquer possibilidade de uso indevido dos recursos dos servidores, os próximos servidores, os próximos diretores da Previcampos, do presidente, passando por todas as diretorias, serão eleitos pela categoria, pelos aposentados e pelos pensionistas. Caberá ao prefeito apenas promover a portaria de nomeação dessas diretorias e dessa presidência. Além disso, constituir a Previcampos, de uma diretoria técnica com gente especializada, pelo menos uma diretoria terá que ter caráter técnico dentro do seu organograma, no sentido de ter gente que conheça de fundo de previdência. Isso é muito importante. Escolher, dentro do corpo dos servidores municipais, quem conheça, ou vamos capacitar esse servidor, um banco de pessoas capacitadas, para a presidência e as outras diretorias. Então, reconhecer a autonomia administrativa e financeira. Depois, fazer eleições diretas. Nós iremos garantir realmente a prosperidade no sentido de captação de recursos e a não interferência da administração pública municipal, seja através da sua chefia ou através da sua procuradoria, dentro da Previcampos. Ninguém melhor para cuidar do servidor e do dinheiro do servidor do que o próprio servidor. A pandemia tem trazido grandes mudanças na sociedade e a educação tem sofrido grande impacto. A tendência é a fuga de um percentual grande de alunos da rede privada para a rede pública. Qual a proposta do seu governo para garantir a infraestrutura das quase 240 unidades escolares que hoje existem e a ampliação de vagas para atender a demanda reprimida? Gente, eu, quando fiquei prefeito em exercício, em 3 oportunidades, eu pude demonstrar para a população de Campos que a governança municipal não pode ser terceirizada. O grave problema que nós passamos aqui em Campos é que Arnaldo terceirizou a sua administração para a Ilsa e um pequeno grupo. Alexandre Mocaibe terceirizou a sua administração
para um pequeno grupo que estava à sua volta. E a Rosinha Garotinho terceirizou ou para Vladimir ou para Antony Garotinho, que estavam ali muitas vezes sem força de portaria publicada em Diário Oficial. O prefeito, para ser prefeito, ele tem que saber presidir com desenvoltura o colegiado de governança e fazer essa integração que o Beethoven falou aí agora há pouco. O governo tem que ser um governo solidário, participativo. Muito do que acontece, tanto na educação como em outras políticas básicas, é a falta de uma coordenação interna da governança e de uma ação solidária de todas as secretarias. Nós não iremos permitir, assim, a figura do supersecretário no governo. A força do nosso governo será a coesão da nossa equipe. Não existirá secretaria, existe prefeitura e vamos prefeiturar, correto? Quando eu falo não existirá secretaria, porque não existirá aquela secretariazinha particular e pessoal de um e de outro, correto? Então, isso é um dos primeiros passos para que nós possamos dar à prefeitura um fluxograma viável no que tange ao desenvolvimento das políticas públicas. A partir daí, nós temos que buscar dinheiro novo. Eu vou ser repetitivo. Campos, esse ano, estava programada a uma estimativa de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Deve arrecadar por aí 1,5 bi. Ano que vem, não vai ser diferente. A crise global do capitalismo, mais o decréscimo do royalties do petróleo, mais a crise também econômica acentuada pelo Covid, também fará com que no próximo ano, em que pese a mensagem que o governo está mandando em torno de uma estimativa de 1,7 bi, nós não vamos ficar muito diferente, vai ser 1,5 bi. Então, eu volto a insistir, nós iremos, no governo Roberto Henrique, implantar uma equipe técnica multidisciplinar para sondar o governo, a administração pública, ver e rever. E, além disso, fazer as reformas que têm que ser feitas. Depois, nós haveremos de buscar alternativas no fundo a fundo da saúde, no fundo a fundo da educação, no fundo a fundo da assistência social, que é o caminho mais perto. E volto a repetir, e também buscar as parcerias com os ministérios através de proposituras de convênios. Campos deixou de ser um governo proponente para buscar dinheiro lá fora. Eu falo disso também com muita autoridade. Eu falo disso com muita autoridade, porque quando fui secretário, eu busquei todos esses recursos com CPIA, com LPA, com a Organização Internacional do Trabalho, para implantar a maioria dos programas sociais que tem hoje em Campos. Portanto, sem dinheiro novo, não fazemos nada. É grande a carência de professores e funcionários administrativos na rede. São 864 professores de processo seletivo que tiveram agora o contrato suspenso durante a pandemia. E na área administrativa tem sido usado o RPA em grande número. Faltam professores, merendeiras, vigias, inspetores de alunos, auxiliares de turma, auxiliares de secretaria, porteiros. Qual a proposta dos candidatos para resolver a carência de profissionais de educação na rede e como o candidato vê a proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro? Olha, gente, todo servidor público tem que estar muito atento e vigilante com essa famigerada PEC 32. Eu vou começar a responder a pergunta que foi feita a nós todos, no final, quando a Graciete falou sobre a PEC da reforma administrativa. Veja bem, existe uma falácia que no Brasil existe servidor público demais. Até aqui em Campos, em painéis de discussões, eu vejo até intelectuais que estão na universidade dar entrevista a jornais e dizer, não, tem que demitir o servidor público. Existe servidor público demais. Falácia. O servidor público no Brasil corresponde
a 12% da população ocupada. Na Inglaterra, que é uma das capitais do capitalismo, são 25%. Lá na Austrália, que é um dos exemplos do neoliberalismo, chega a 30% da população ocupada. Aí esse pessoal fica assistindo comentarista de Rede Globo, de SBT, comentarista dessas redes de televisão que são vendidos ao capital internacional e não estudam e fica igual papagaio repetindo o que essa gente diz a serviço do capital financeiro. Então, precisamos ficar muito vigilantes nesse sentido, todos nós. Depois, sobre a questão dos RPAs, veja bem, isso aí eu conheço bem e tenho, assim, falo disso, não como jogo de palavras para conseguir voto de ninguém, mas falo isso como testemunho de vida. Quando eu fui deputado estadual, vocês correrem todos os arquivos das escolas particulares, das escolas estaduais, eu mandei para lá o seguinte ofício: não é papel do deputado indicar servidores terceirizados. O máximo que eu posso fazer é opinar para que a diretora da escola, transparentemente, com a sua equipe, em havendo terceirizações, que as empresas que ganharem as concorrências, elas possam utilizar aqueles que já estão treinados dentro da comunidade escolar. O máximo que, eticamente, alguém pode se posicionar é nesse sentido. Quando eu fiquei prefeito, aquela última vez que eu fiquei em 3 oportunidades, quando houver aquelas prisões, o município tinha cerca de 25 mil terceirizados. Lá ainda existia, para vocês terem ideia, sequer existia contrato daquelas empresas, Zé Pelúcio, Facilite, Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, com o município. Tanto que aqueles diretores foram presos, secretários foram presos, porque pagava-se 38 milhões por mês naquela época. 38 milhões por mês, aquelas 3 empresas, e não existia qualquer contrato. Tanto que eu me vi obrigado em promover um termo de ajustamento de conduta. Deu tempo, candidato. Para garantir ao servidor público, ao servidor terceirizado, receber pelo menos o seu salário. Então, essa questão do RPA, prefeito que honra o cargo, ele não entrega essas indicações a vereadores. Tá? Prefeito que honra o seu mandato e a governança municipal, ele haverá de contratar, eventualmente, fora do concurso público, em situações emergenciais, e contratar por terceirização e que as empresas, obrigar que as empresas, no contrato, exija a obrigatoriedade delas assinarem o contrato de trabalho com o trabalhador. Porque isso que nós vemos aí é exploração, é trabalho escravo. O que o candidato propõe para garantir a inclusão de alunos com necessidades especiais na educação municipal de Campos? Nós temos que ter uma visão especial sobre a pessoa humana. Porque quando a gente abandona a pessoa humana, nós perdemos a direção da construção de uma sociedade fraterna. Então, esse compromisso nosso com a pessoa é tratar a todos como pessoas especiais. Então, na educação, a criança, o jovem, todo aquele que está matriculado de uma rede escolar, ele é o sujeito principal do processo educativo. E nós temos que ir além, fazer com que todos os membros de cada comunidade escolar também sejam pessoas especiais. Então, o grande desafio nosso é incluir a todos sem qualquer tipo de discriminações. Agora, gente, para fazermos isso, volto a falar, nós que somos do segmento progressista, nós que estamos aqui tratando com seriedade os temas da educação, comparecendo a esse debate, nós temos que ver o seguinte:
Não vai ser com essas campanhas que aí estão, desses garotos, tipo assim, Bebê Johnson, tipo o tipo do bom menino que não faz pipi na cama, que está ali direcionados por marqueteiros, prometendo, vai voltar o bom tempo vai voltar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha, jogo é jogo, treino é treino, como dizia o jogador Didi. Então, nós vimos a experiência do Rafael. Falava bonito na campanha, tinha solução para tudo, resposta fácil para o problema complexo. A situação do município, caro servidor da educação que está nos acompanhando, é séria, é séria. Agora, eu acredito, assim como a professora Natália colocou muito bem, que Campos tem como sair disso. Sabe por quê? Porque Campos é maior do que essa crise. Desde que nós tenhamos a capacidade de ter à frente da prefeitura gente que pensa na pessoa humana em primeiro lugar, que não renuncia à pessoa humana, e gente que queira trabalhar, sobretudo, dentro da lógica de uma ampla participação comunitária. O caminho será a ampla participação comunitária. O caminho será a construção de uma prefeitura que se reconcilie com a nossa população. Portanto, gente, nós temos que fazer um esforço hercúleo para transformar essa árvore doente, que é a prefeitura, doente, cheia de musgo, cheia de farinha, numa árvore que possa dar boa seiva. Para isso, há necessidade da gente tratar todas as pessoas de forma especial e ter o primeiro compromisso com a pessoa humana, seja o aluno, seja o adulto, seja a mãe de família, o pai de família ou o trabalhador. Considerações finais. O próximo prefeito ou prefeita terá que responder a 4 perguntas. O que fazer? Como fazer? Quanto custa? E onde está o dinheiro? Se não respondermos a essas 4 perguntas, nós iremos criar ilusões para as pessoas que estão aí nos observando enquanto candidatos. Eu disse lá atrás que não basta uma resposta simples para um problema complexo. E nós não temos um problema, nós temos vários problemas. O povo de Campos, lá os nossos antepassados, já demonstraram em 2 oportunidades, que eu quero aqui ressaltar, apesar de existir tantas outras, que quando esse povo se uniu, nós vencemos crises. Lá por volta do século XVIII, naquela luta de Benta Pereira e Mariana Barreto, ao final, houve um grande entendimento com a coroa portuguesa. E nesse entendimento, a coroa portuguesa impôs a Campos dos Goytacazes comprar a sua própria terra. O que o campista fez? O que os nossos antepassados fizeram? O campista se uniu, houve uma grande coleta de dinheiro e enviou um advogado até Lisboa para comprar a terra que hoje habitamos. Foi graças àquela ação coletiva que foi possível vencer aquela grave crise e o enfrentamento com as discriminações que o governo imperial fazia com o povo de Campos. Um outro belo exemplo de mobilização comunitária foi com o Caldas. Tinha uma ideia de que tinha que proteger a nossa cidade, porque o Rio Paraíba ele é mais alto do que boa parte da nossa cidade. Se batermos uma altimetria, o Paraíba é mais alto do que o IPS, é mais alto do que o Parque Aurora, é mais alto do que o Jardim Carioca, é mais alto do que várias áreas também em Guarulhos. O governo imperial empurrava com a barriga, se negava, discriminava o povo de Campos. Aí, a partir desse
grande entendimento provocado por Caldas Viana, uma grande mobilização, foi começada a primeira construção daquela primeira versão dos diques de proteção contra enchentes em Campos dos Goytacazes. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo um momento especial da nossa história. Nós estamos numa encruzilhada. E nessa encruzilhada, Campos e sua história está chamando a todos nós no centro do palco da nossa existência. E que nós possamos dizer: Campos, nós, os meus filhos, estamos aqui e queremos te ver grande, queremos organizar a administração pública de uma forma coletiva para que todos possam viver aqui felizes e possam viver aqui na dignidade de cidadão e de cidadã. Portanto, gente, nós só iremos vencer essa grande luta se nós estivermos juntos e de mãos dadas. Ser prefeito é ser intérprete de sonhos e de desejos. Ser prefeito é reconciliar o recurso do tesouro com os sonhos e desejos da nossa população. E administrar é prevenir. Por isso, uma importante tarefa que haveremos de fazer, caso a população de Campos nos coloque à frente da prefeitura, será, no primeiro momento, constituir uma boa equipe, aproveitando como eu aproveitei quando fiquei prefeito, os servidores públicos municipais. O meu secretário de obras foi funcionário de carreira. O meu procurador-geral, funcionário de carreira. O meu chefe da Secretaria de Administração, o secretário de Administração, foi também servidor de carreira. E vários diretores e cargos de chefias de divisões e superintendências, também servidores de carreira. Iremos compor a nossa equipe com os bons servidores de carreira que nós temos, com técnicos da comunidade e dentro de uma composição política nos princípios republicanos. Nós não temos outro compromisso a não ser esse primeiro compromisso com a nossa consciência pública e com o povo de Campos dos Goytacazes. Portanto, o ingrediente mais importante, além de todas as medidas técnicas que teremos de tomar, será o prefeito ser um grande animador de consciências e unir o nosso povo para vencermos a crise. Porque Campos não é um município qualquer, não tem um povo qualquer. Somos Campos dos Goytacazes, de ricas tradições históricas. Muito obrigado aos meus colegas concorrentes, um abraço a todos vocês, um abraço aos servidores da educação que nos acompanham e a toda a diretoria do SEB.